Já são 20 anos trabalhando na educação e há 6 anos trabalhando diretamente como coach de alunos e estudantes. E nessa, eu acabei aprendendo um modelo que consegue entender em que etapa que o aluno está em termos do seu desenvolvimento da aprendizagem. De vez em quando, eu recebo um aluno que nunca estudou na vida. Tudo que ele fazia é simplesmente estudar de véspera para a prova. E nunca estudou de verdade na vida e simplesmente vira para mim e fala como que eu passo em, por exemplo, medicina na UNB. E não é assim. Existem etapas, existem processos que você precisa vencer. Eu vou te mostrar qual é o modelo que eu uso. Como que eu faço para um aluno sair do menino que não estuda absolutamente nada e se transforma num candidato de alto nível? Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como que se aprende mais e melhor, em que etapa da aprendizagem que você está, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. A primeira coisa que você tem que entender sobre o meu modelo é que no meu modelo a gente tem basicamente um tipo de aluno que vive uma determinada situação. Essa determinada situação, ela leva a um determinado problema e esse determinado problema, para a gente conseguir resolver, ela tem uma solução chave. Sendo que o nosso primeiro tipo de estudante eu chamo de estudante randômico. Quem é esse estudante randômico? É o estudante que ele simplesmente vive dentro de determinados ambientes e ele está aprendendo simplesmente aquilo que os ambientes dele trazem para ele. Por exemplo, ele vai para a escola, ele entra na sala de aula, o professor fala sobre assuntos para ele, ele tenta fazer a aquisição, se ele tenta fazer a aquisição naquele determinado momento. Tudo que ele faz, ou se ele tem uma prova, ele vai estudar de véspera, ou então simplesmente ele fica só com aquilo que foi comentado dentro da sala de aula e não aprende absolutamente mais nada. Qual é o grande problema desse estudante que a gente vai chamar de estudante ou aprendiz randômico? O aprendiz randômico é aquele aprendiz que, primeiro, ele não efetua a prática deliberada de estudar. Ou seja, ele não estuda. Ele simplesmente fica à mercê do que as outras pessoas vão trazer para ele, o que o ambiente vai trazer para ele em termos de informação. E a segunda coisa, ele não tem curadoria sobre as informações que vão chegar para ele. E por isso, tudo que chega para ele é caótico. E nessa de ser caótico, pode ser que chegue um assunto X para ele, depois um assunto Y, e X e Y não tem absolutamente nada a ver. E o cérebro dele não está exatamente conseguindo se desenvolver direito. Com isso, ele não fica bom nem em uma coisa, nem em outra. Esse estudante, ele tem um problema muito real, a caoticidade na vida dele. Ele é uma pessoa que está totalmente estagnada, que procura por dopamina rápida. Isso significa que são motivações como, por exemplo, são redes sociais, de repente outras coisas que são extremamente maléficas a longo prazo para ele, como, por exemplo, comidas hiperpalatáveis. E nessa ele não se desenvolve como pessoa, não se desenvolve como profissional, não se desenvolve como estudante. E aí ele vive esse problema da caoticidade. Dentro desse modelo, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: não adianta eu virar para essa pessoa e passar as técnicas mais refinadas e mais apuradas sobre estudo. O que você precisa entender é que se você tem uma pessoa que está totalmente alheia a esse processo de estudar como desenvolvimento pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tornar a prática deliberada de estudos uma coisa real para ele. Ou seja, não é sobre prática de lembrar, revisão espaçada ou exatamente as melhores técnicas de aprendizagem, sistemas de aprendizagem, não é nada disso. O que a gente tem que ensinar para esse tipo de pessoa é simplesmente sobre o poder de estudar, para que ela fique mais tempo estudando. E aí, se você me pergunta, o que eu faço? Qual que é o objetivo? Se a pessoa não estudar absolutamente nada e a primeira etapa, para sair da etapa 1 e ir para a etapa 2, ela tem que estudar mais, então o que tem que acontecer? Mexer com a motivação da pessoa. Ou seja, a gente tem que fazer com que a gente convença ela de que estudar vai ser uma das melhores coisas e uma das coisas mais benéficas para que ela consiga se desenvolver no trabalho, na profissão, na universidade, na escola, como pessoa. Vai ser uma das coisas que mais vai fazer bem para ela. E por isso, a prática deliberada é o caminho para você chegar no segundo estágio. Esse segundo estágio a gente chama de estudante entusiasta. Esse estudante é um estudante que agora ele pratica a prática deliberada de estudo. Ou seja, ele investe dentro do seu dia 3, 4, 5 horas de repente de estudo todo dia. E não só ele investe isso, mas ele tem uma curadoria um pouco melhor. Ou seja, ele sabe o que ele quer estudar. Ele sabe o que ele quer se desenvolver. Por exemplo, o aluno que está na universidade, ele já sabe em qual área que ele está começando a se definir. Ou seja, ele sabe quais são as informações que ele tem que gastar mais tempo estudando e começando a se especializar mais sobre aqueles assuntos para que ele consiga se tornar uma pessoa mais competente naquela área. Só que esse estudante que estuda já deliberadamente, que já consegue encontrar as informações que ele quer aprender, ele acabou reconhecendo dentro da jornada de aprendizagem dele que tudo aquilo que ele precisa aprender, o que ele precisa fazer é sentar a bunda e estudar. E quando a pessoa começa a realmente estudar, ela simplesmente começa a ler e a reler e a fazer mais leitura. E quando muito, a pessoa faz um incrível resumo. A pergunta é, será que aquilo vai ser efetivo? E aí, por que não é efetivo? E hoje a gente sabe que não é efetivo. A pessoa ela começa a se reconhecer como uma necessidade de, se eu não estou conseguindo aprender, então tudo que eu preciso fazer é estudar mais. Então ele acaba caindo num ciclo vicioso de acreditar que, se ele não está aprendendo, ele teria que estudar mais. Então se hoje ele está estudando 4 horas, depois ele tem que estudar 5, e depois ele tem que estudar 6, e depois ele tem que estudar 8 horas. Isso não tem sustentabilidade
necessidade nenhuma. Vai chegar um determinado momento que ele vai estar estudando tanto ao decorrer do dia, se ele realmente quiser aprender tudo aquilo que ele quer aprender, que ele vai estar negligenciando todas as outras partes importantes da vida dele. Partes como, por exemplo, parte de atividade física, que vincula a regulação emocional, como, por exemplo, sair com os amigos. Tudo isso vai estar muito negligenciado pelo simples fato de que ele vai estar fazendo somente estudar. E aí a pergunta então é, como que eu resolvo esse problema? Agora sim, esse problema, ele vem solucionado por meio de técnicas e estruturas de aprendizagem. É a partir do momento que o aluno estuda deliberadamente que a gente pode fazer o salto da segunda para a terceira etapa, fazendo com que a prática de lembrar seja a coisa mais importante para ele. Ou seja, que ele entenda que não são apenas sobre os inputs, aquilo que entra na cabeça dele, mas são também sobre os outputs, aquilo que ele tira da cabeça dele. Que ele entenda sobre a revisão espaçada e sobre a força que isso tem para a retenção daquela determinada informação. Para que ele entenda sobre como que você faz um mapa conceitual e o mapa conceitual ele realmente seja efetivo, porque não é simplesmente qualquer mapa conceitual que ele simplesmente vai conseguir fazer com que aquilo se traduza não só em aprendizagem, mas em retenção daquela informação por longo prazo. Mas ele também tem que entender sobre resolução de questões e como que ele faz para que, caso ele não tenha questões para serem resolvidas, como que ele cria questões a partir do nada. Vindo, por exemplo, o caso de flashcards ou utilização de inteligências artificiais para que ele seja testado sobre uma determinada informação. Tudo para que a retenção ela seja melhorada. Por quê? Porque se ele esquece tudo, também fica muito mais difícil de fazer novas aquisições. Se tudo para ele precisa gastar mais energia, então o que a gente tem que fazer é com que ele ache uma forma otimizada. Por isso, o grande lance do estudante da terceira etapa é que ele se paute no que a gente chama dos 4 pilares do aprendizado, que são os pilares do Stanislas Dehaene. São eles: atenção, envolvimento ativo, correção e feedbacks e a consolidação. E a gente chega então na terceira etapa, que eu dou o nome de teórico forte. E quem que é esse aluno teórico forte? Ele estuda deliberadamente, ele tem a curadoria de informações, ou seja, ele sabe buscar as informações que ele precisa aprender, ele sabe o que ele precisa estudar, ele tem um bom cronograma de estudos e, além disso, ele tem excelentes práticas de retenção da informação. Ou seja, ele tem as bases, os pilares que fazem com que a aprendizagem ela aconteça e se retenha e permaneça e perdure por mais tempo, facilitando não só para que ele consiga resgatar todas as informações, mas para que ele consiga aprender novas informações. E aí você vira para mim e fala: Naka, se a pessoa estuda bastante, tem uma excelente prática de retenção, o que eu quero mais? Aí que tá. O grande ponto desse teórico forte é que provavelmente ele tem duas coisas, dois caminhos que ele ainda não conseguiu fazer com que ele chegasse no ápice, que é o Mastery, que é basicamente você colocar a prova em situações específicas, em contextos diferentes, tudo aquilo que você já sabe, ou então se tornar um grande candidato. Por isso que dessa terceira etapa, que é da etapa onde ele consegue reter bem as informações, estuda bastante, a gente vai bifurcar isso para dois caminhos diferentes. Onde um primeiro caminho é um caminho onde a pessoa ela vai tentar se desenvolver na forma mais profunda daquele conhecimento, tentando alcançar os níveis mais altos da hierarquia do pensamento, ou então ele vai tentar se transformar no melhor candidato possível para uma determinada prova, para um determinado edital. Com isso, a quarta etapa, eu não vou chamar simplesmente de quarta etapa, eu vou chamar de etapa 4A e 4B, onde essas etapas 4A e 4B vão depender daquilo que a gente tem como interesse. Caso o aluno que está vivendo a terceira etapa, ele perceba que o grande desejo dele seja alcançar a fluência máxima sobre aquela determinada informação, criar hipóteses, pensar sobre as situações mais adversas possíveis, resolver problemas, então a gente vai tentar buscar o Mastery. Já em compensação, se a pessoa está querendo passar numa prova, passar num concurso, pegar um edital e vencer aquele edital, então a gente vai transformar essa pessoa num candidato. A gente tem caminhos diferentes. Caso o estudante ele queira se transformar nesse Mastery, então a gente vai começar a pensar sobre resolução de problemas complexos. A gente vai trabalhar bastante com pensamentos elaborativos e mapas conceituais, tentando criar hipóteses, para que dentro desse desenvolvimento da terceira para a quarta etapa, ele não faça apenas com que as inteligências cristalizadas, que são basicamente aquelas memórias puras e simples, que é aquela que você recupera de uma forma fácil, sejam bem estabelecidas, mas também as inteligências fluidas, que significam as conexões, os raciocínios, as avaliações, as criações de informações, alcançando os níveis mais altos da hierarquia da taxonomia de Bloom. Já em compensação, se o aluno ele tem como interesse sair da terceira etapa e chegar para que se transforme num grande candidato, a gente vai pensar num sistema onde ele consiga se tornar o melhor candidato, fazendo com que ele consiga alcançar o máximo de pontos possíveis dentro daquela prova que ele quer alcançar. Por isso, a gente vai começar a pensar sobre um sistema para que ele consiga fazer com que ele faça revisões programadas, ele faça o máximo de simulados possíveis, ele reconheça as questões e faça com que aquelas quantidades de questões o tempo todo seja retomada. É um pouco difícil a gente levar as duas coisas ao mesmo tempo. A gente fazer com que a pessoa alcance o Master e também se torne um grande candidato. Porque quando a pessoa está querendo criar o Master, ele está querendo gastar e desenvolver tempo pensando em situações hipotéticas, tentando colocar à prova aquelas questões. Ele não pensa tanto em velocidade, tanto em reconhecimento, ele tenta em como pensar e como agrupar
levar todas aquelas informações em situações específicas. Já em compensação, quando a pessoa quer se transformar um candidato, ele quer fazer a maior quantidade de questões em menor quantidade de tempo possível. O que ele quer fazer é acertar o máximo de questões possíveis. Então a gente vai começar a trabalhar com ele, como que ele, por exemplo, revisa de forma programada, como que ele faz para entender que ele precisa passar um conteúdo para evitar o overlearning, como que a gente faz para que ele consiga entender como que ele mexe com a programação de estudos dele. Então tudo isso vai fazer diferença. Esse modelo faz sentido, por quê? Porque você não pula etapas, você faz um caminho de cada vez. Então digamos que você tem o seguinte, uma pessoa que nunca estudou na vida e chega e fala, eu quero passar em medicina na UNB, como foi aquele primeiro exemplo. Então qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que essa pessoa saia de uma pessoa que não estuda absolutamente nada e se transforme numa pessoa que comece a praticar deliberadamente o estudo. Isso tem uma determinada estratégia. Depois que ele vive isso e começa a estudar deliberadamente, ele começa a procurar, agora eu vou ensinar as próximas coisas, que é o quê? Como que faz para ele reter mais o conhecimento? Como que ele faz para reter mais o conteúdo? E depois que ele faz isso, aí sim a gente consegue caminhar ele para então esse nível 4B, que é basicamente do candidato se tornar o melhor candidato possível, e além dele estar estudando, além dele já saber como que funcionam as técnicas de retenção, ele fazer como que ele otimiza as pontuações dele para que ele acerte o máximo possível. Aí eu convido você a pensar exatamente no seguinte, em qual nível que você tá? Será que você é uma pessoa que ainda não estuda nada? Ou será que você já é uma pessoa que estuda bastante? Só que o seu nível de retenção é um nível de retenção ainda baixo? Ou será que você já tem um bom nível de retenção, então você é um teórico forte, mas você está querendo ir para o nível de mastery do conhecimento, ou então você está querendo passar em uma determinada prova, então você quer se tornar o melhor candidato daquela prova possível? Pare e pensa onde que você tá. Isso vai ser um mapa para você saber para onde você deve ir. Agora eu queria que você colocasse aqui nos comentários para mim qual dos saltos de etapas do aprendizado que você mais gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos. Assim, você me ajuda a saber como que eu te alcanço melhor e como que eu faço para que a gente consiga transformar você de um aluno que está no estágio X e alcance um estágio Y, sendo que o Y é a evolução do X. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.